E aí galera universitária, e aí universitarativo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Ignição Universitária. E esse vídeo está no módulo sobre aprendizagem, onde a gente vem aprendendo vários métodos para a gente poder aprender e estudar de uma maneira melhor. Lembrando que o método é um caminho para chegar-se a um fim, e o fim que a gente quer com que você chegue a todos esses, aprendendo todos esses métodos, nem é o fim da faculdade, né? É o fim de aprender mais e aprender de uma maneira melhor, maneira otimizada. Eu já falei no vídeo para trás sobre a leitura dinâmica, é bem interessante, né? A gente teve um bate-papo legal lá. Algumas pessoas acham que leitura dinâmica é uma coisa mística, é uma coisa do outro mundo, etc. A gente viu não, que é simplesmente a gente aprender de uma forma mais rápida, ler de uma forma mais rápida, mas sem perder o conteúdo. Mas nesse vídeo eu queria falar sobre a leitura inteligente. E qual a diferença da leitura inteligente para a leitura dinâmica? Bom, na leitura dinâmica, teoricamente você tem o objetivo de ler todo o texto da maneira mais rápida possível e aprender mais. Já na leitura inteligente, é a leitura que eu recomendo para livros, para estudar para uma prova, para ler um conteúdo. Ela não é dinâmica, ela é inteligente porque você às vezes nem lê tudo, né? Mas você lê o que é mais importante e dá prioridade ao que é importante. Você que está estudando aí sabe que muitas vezes um capítulo tem 100 páginas, mas o que importa ali são 30 páginas, por exemplo. Mas às vezes a gente vai conversar sobre isso, alguns estudantes que leem da maneira errada. Então começam ali a ler a primeira, segunda, terceira página, chega na 10ª, já está cansado, já está perdido, não estudou nada que é importante para a prova. Então a gente vai pensar aqui sobre um pouco melhor como estudar de maneira mais eficaz, né? De uma leitura mais eficaz. Por falar nisso, a gente já traz o tema aqui da leitura, né? É o seguinte, eu queria falar sobre alguns erros que a gente comete na hora de ler, na hora de aprender, né? Estudar via leitura, e falar o seguinte: a gente tem esses erros porque a gente aprendeu a ler, né? De uma maneira eficiente, não, de uma maneira eficaz, na verdade. A gente aprendeu a ler de maneira eficaz é aquilo que funciona, que cumpre seu objetivo, mas a gente não aprendeu a ler de uma maneira eficiente. No vídeo lá da leitura dinâmica eu converso um pouco sobre isso, a maneira como que a gente aprendeu. A gente aprendeu a ler falando as sílabas, pronunciando tudo. Talvez essa maneira não é a maneira mais inteligente da gente ler. Então vamos falar aqui sobre os principais erros que eu separei, que as pessoas, né, que eu cometia, que eu cometo, ou que você pode estar cometendo ainda na sua leitura. Bom, um dos principais erros é não ter um objetivo claro ao se ler, né? Assim como em qualquer coisa da vida, se você não tiver um objetivo claro, você vai estar perdendo seu tempo. Por exemplo, quem entra para uma academia sem ter um objetivo, você quer fazer o que ao entrar na academia? Sei lá, perder peso, ganhar peso, ficar mais fitness, ficar mais magro, ganhar, etc. Se você está estudando inglês, mas você não sabe como você quer aprender inglês, quanto tempo, para que você vai usar o inglês, você não vai aprender da maneira certa. Da mesma maneira, se você não tem um objetivo claro, quando você vai estudar ou quando você vai pegar um livro ali para ler, você não sabe o que você quer ter ao final desse livro, né? A gente não vai estar estudando da maneira legal, de uma maneira produtiva. Então, primeiro, um dos maiores erros é a pessoa não ter uma postura ativa na hora de ler. Isso faz com que outros erros sejam desencadeados também. Um outro erro que eu vejo bastante, esse é engraçado, até coloquei aí o Harry Potter, né? É só uma brincadeira. É o seguinte, é quando a pessoa vai ler o livro da faculdade ou o livro ali do capítulo da matéria, etc., mas ela lê como se fosse um livro de ficção, um romance, ou Harry Potter, por exemplo, né? Onde você pega o livro ali, você começa a ler, você lê o prefácio, você lê cada pedacinho e vai desfrutando, saboreando de cada página. Você não quer saber do que tem lá no final, porque aquilo é a surpresa, né? Então você não quer saber nem o que está do meio, você quer só desfrutar aquela página. E tem muita gente que tenta fazer a leitura do capítulo lá da matéria, o que vai cair na prova, dessa maneira. Pega lá, lê a primeira página minuciosamente, depois lê a segunda. Pode funcionar? A gente já conversou sobre isso, né? Pode funcionar, se você tivesse todo o tempo do mundo e toda a disposição do mundo. Mas a gente quer que lê de uma maneira mais eficiente. Então, quando você vai ler, né, o livro lá do seu conteúdo, você tem que ter na sua mentalidade que é um conteúdo diferente. E muitas vezes a gente tenta fazer a mesma coisa, né? Ler do mesmo jeito que a gente lê um livro de romance, a gente lê um livro da faculdade. E isso leva a outros erros também, como por exemplo o fato da gente tentar ler o livro da faculdade, estudar a matéria deitado na cama, né? Isso faz com que a gente, né, canse rápido, tenha sono ou se distraia. Para ler um livro nas férias, para ler um livro de romance, para ler um livro, qualquer livro aí, né, Senhor dos Anéis, é legal estar numa posição bem relaxada, uma posição tranquila, para desfrutar aquela leitura, porque você não tem obrigação. Você lê 2, 3 páginas, se quiser parar, pode parar, mas se você estiver legal, confortável, se você quiser ler 100 páginas, você pode ler também. Mas com o livro de faculdade
dificuldade é diferente. Se você está na cama, você está sem a postura, né, de uma postura ativa, de que eu estou recebendo o conteúdo. Isso pode fazer com que você se perca facilmente na leitura. Outro problema, que a gente já conversou lá no módulo de leitura dinâmica, é tentar ler pronunciando as palavras. Isso faz com que a leitura seja, além de lenta, ela seja cansativa. Então, se você tem que ler, por exemplo, 40 páginas para estudar, se você vai pronunciando tudo, com um pouco a sua mente vai ficando cansada, a sua garganta vai ficando cansada, a sua boca vai ficando cansada e você não tem tanta... você cansa logo e você fala assim, sabe quando você, por exemplo, fala, eu queria ler mais, mas eu canso, né? É cansativo, é pesado a leitura. Um dos motivos é isso, ficar pronunciando as palavras. Então, esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem, como eu já falei, é porque a gente aprendeu a ler assim. Um outro erro também que as pessoas cometem, nem que as pessoas cometem, né, mas que pode prejudicar a nossa leitura, é ter problemas de visão, né, e isso foi um problema que me atingiu. Meu pai usa óculos, minha mãe usa óculos, minha irmã já utilizava óculos, mas eu achava que eu não tinha esse problema. Eu falava assim, não, isso... Às vezes eu tinha um problema assim para enxergar, etc. Mas eu falava assim, ainda não preciso de óculos. E quando, né, a coisa ficou muito séria, eu já estava tendo dificuldade para ler, eu ficava muito no computador, não estava enxergando mais o quadro, nada. Aí sim, eu fui no oftalmologista, fiz o teste, etc. lá e peguei o óculos, comprei o óculos, etc. Mandei fazer. E quando eu coloquei, eu acho que quem usa óculos já teve essa experiência. Também você fala assim, caraca, eu não sabia enxergar, eu não enxergava nada, eu era cego e não sabia. Então hoje eu utilizo óculos, né, principalmente na hora de estudar, principalmente na hora de ler e estar no computador. E eu posso falar que isso contribuiu muito para a minha leitura, aumentou muito, porque antes era cansativo eu ler. Eu pegava um livro ali, seja no tablet, eu leio muito no tablet, seja um livro de verdade, eu pegava e com 1 ou 2 páginas minha cabeça começava a doer. E eu achava que estava doendo porque, né, a leitura fazia minha cabeça doer, mas o que fazia minha cabeça doer era o óculos, ou na verdade a falta do óculos, né, era o problema de visão. Então, não seja, né, isso é um bate-papo de amigos, seja humilde às vezes para reconhecer que você precisa de óculos talvez para estudar e vá lá, e se você já utiliza o óculos e se começa a ser prejudicial também, troque o grau, com certeza isso vai ser um investimento na sua vida e na sua aprendizagem também. Um outro erro também é que a gente lê mal, né, é como a gente começou lá sobre a leitura dinâmica. A gente lê pausando, a gente lê com vícios de ficar tentando, né, repetir a mesma linha, então a gente se perde ali nas linhas, a gente volta e não sabe para onde que vai, e juntando com todos os outros erros faz com que a leitura seja um peso e não um prazer, seja algo que te faça mal. Então, para isso, se você quer perder algum desses vícios também, tirar esses vícios, veja o vídeo lá de leitura dinâmica, tente aplicar um daqueles métodos lá e tente melhorar a sua leitura. Beleza? Agora que a gente já falou sobre os principais erros que eu acho que as pessoas cometem na hora de ler, a gente vai falar um pouco sobre o que eu chamo de leitura inteligente. Leitura inteligente nada mais é do que você ter uma postura ativa frente à leitura. E com isso eu falo o seguinte, você tem que, antes de ler o livro, você tem que ter um mapa para saber quais são as melhores partes para você, que você vai ler, as partes que você tem que se dedicar e as partes que você não tem que se dedicar. E isso é um processo que está ao inverso da leitura que a gente está acostumada. Por quê? Porque a gente aprendeu a ler na escolinha, pronunciando as palavras. Além disso, a gente aprendeu na escolinha a ler livros literários. Então você pegava lá o livro da Chapeuzinho Vermelho e ia lendo lá do início até o fim. Depois, quando você cresceu, se você é da minha geração, a gente leu bastante aquela série Vagalume. Eu li bastante. Então eu lia lá do começo até o fim. E é assim que a gente aprendeu a ler. E às vezes a gente tem a mania de tentar ler o livro da faculdade, ler o capítulo que a gente tem, ou os vários capítulos que a gente tem que ler, a gente tende a ler dessa forma. E essa forma não é a mais eficiente para a gente estudar o conteúdo que está ali. Então eu proponho que você tenha a ideia principal, que é a ideia da leitura inteligente, que você crie um mapa na sua mente, crie um mapa da leitura para você saber em quais pontos estão os tesouros ali da matéria e quais pontos não são tão relevantes. E a gente vai falar por que você deve fazer isso no final do nosso vídeo. Então a ideia básica para você montar o seu guia, o seu mapa, é que você faça uma pré-leitura. Então o segredo não está propriamente na leitura, né? Para a leitura, quando ela quer ser rápida, você faz a leitura dinâmica. Mas o segredo da leitura inteligente está na pré-leitura. Então consiste nada mais e nada, né, muito segredo de você pegar o livro e folhear o livro e os capítulos e ir percebendo algumas coisas, como por exemplo gráficos, algumas imagens, alguns boxes que já estão
em destaque. Mas eu aprofundei um pouco mais isso, né? Esse é o conceito básico da leitura inteligente, mas eu aprofundei um pouco mais para trazer alguns exemplos para vocês e alguns passo a passos, né? Algumas coisas que vocês podem fazer para ter uma leitura mais inteligente. Primeiro, você deve começar pelo índice. Todo livro didático, né, ou todo livro de faculdade, todo livro que você pega, ele vai ter um índice ali, é quase obrigatório eles terem índice. Então a primeira coisa que você deve fazer não é pular o índice e partir para o primeiro capítulo. Não, isso não. Você deve ler o índice para quê? Para você começar a formar essa ideia sobre o que o livro fala. Quais são os principais pontos? Onde, olha, a matéria que o professor fala, ela está onde? Ela está mais ou menos no início do livro, ela está mais ou menos no meio, ela está mais ou menos no final. O que isso tem a ver com a posição, né? Se a matéria está mais no final, de repente eu tenho um caminho maior a trilhar. Se a matéria está no início, não, de repente é um conteúdo mais introdutório. Então você pega o índice, né? Abre o índice, pega o livro, abre no índice ali e dá uma folheada, dá uma checada o que fala neste livro. E uma coisa que eu falo, uma dica que eu falo é o seguinte: vá para o livro e escolha algum capítulo, um capítulo aleatório, um capítulo que você ache interessante, um capítulo que você fala assim, esse capítulo está entre os principais do livro. Abra esse capítulo e comece a olhar ele com mais cuidado, com mais carinho, com mais atenção. Não para estudar o conteúdo propriamente dito, mas para começar a ter mais intimidade com aquele conteúdo e com o livro. Cada livro didático que a gente tem na faculdade, ele aborda o conteúdo de uma maneira diferente e com formatações diferentes. Então tem livros que eles têm um box lá embaixo de resumo, tem livro que tem mais imagem, tem livro que no canto, cada página tem um resumo das principais palavras. Cada livro é feito de uma maneira diferente para você aprender, né? Da maneira que os editores acham que é a maneira mais didática. Mas então isso leva a gente a pensar também que a maneira como você lê cada livro deve ser diferente. Para ler o livro que foi formatado de uma maneira, você deve estudar ele primeiro, você deve olhar como é a formatação, você deve ter, na verdade, intimidade com essa formatação. Olha, esse livro ele tem um resumo inicial e um resumo final. Olha, esse livro coloca as principais coisas, as principais informações em box, né? Em box, por exemplo, em um box colorido, ele faz isso, né? Então, você lendo esse capítulo com mais atenção, você vai ter intimidade com a formatação. Isso vai ser essencial na hora de você construir o seu mapa. Agora, não adianta nada a gente fazer isso, checar como é que é o livro, ficar percebendo as coisas, se a gente não anotar. Por isso eu falo o seguinte, tem um papel do lado, quando você está fazendo essa pré-leitura, a gente não pode esquecer que a gente está fazendo a pré-leitura ainda, então tem um papel, né, do seu lado e vá anotando as principais coisas. Olha, acho que no índice surgiu essa palavra aqui, então esse livro está falando várias vezes sobre essa palavra, ela deve ser importante. E olha, os capítulos, de repente é importante que você tenha atenção a um box colorido que tem no final de cada sessão, por exemplo. Então você fala assim, olha, prestar atenção nos boxes no final da sessão. E você vai anotando cada coisa que você acha importante, não só sobre a matéria, mas também sobre propriamente o livro e como ele está formatado, você vai anotando. Isso para construir o seu guia que vai te auxiliar na leitura ali na frente. Então, concentre-se. Às vezes essa é a parte mais difícil, porque quando eu falo isso, você pode achar legal. Que legal ter uma pré-leitura, vou fazer uma pré-leitura. Mas se você não tiver a atitude, o hábito de anotar, você vai ter uma pré-leitura deficiente. Beleza? Então essa é a pré-leitura, você checar o seu livro, olhar o índice, olhar as gravuras, ter intimidade com aquilo ali, checar os principais capítulos, começar a ter um contato também com o vocabulário, com a forma como que os autores falam e conversam com você. Após isso, você vai começar a preparar a sua leitura guiada. Você vai começar a preparar a sua leitura guiada. Eu falei que a leitura inteligente nada mais é que uma leitura guiada. Então você já fez a pré-leitura, você já trabalhou ali os pontos principais, já tomou intimidade com tudo, já checou, já pegou um livro ali, por exemplo, né? Um livro ali que tem 200 páginas, então você gastou mais ou menos meia hora para checar ele todo, anotar os principais pontos, como ele é, você já tem uma certa intimidade com o livro. A partir disso você vai começar a preparar a sua leitura guiada. Então a leitura guiada nada mais é, como o próprio nome diz, né, um guia para você saber onde são as partes mais importantes que você tem que ler, as partes mais importantes que você tem que ler. E o legal, o mais importante é que esse guia seja feito por você, porque de repente o que é importante para você não é importante para outra pessoa, e é até por isso que esse é um método também de estudo, de aprendizagem. Quando você já começa a preparar a sua leitura, você já está ali estudando. Então você deve basicamente buscar o que é mais importante
para você aprender e o que não é importante, né? Como todo livro, alguns livros, né, você sabe disso, o livro ele tem, o livro texto, né, da faculdade, ele tem o objetivo de te ensinar a matéria, mas o autor também, por ser um professor e às vezes por orgulho ou por didática também, ele tenta abordar pontos demais, ele tenta deixar nenhum ponto cego. Isso faz com que livros fiquem realmente grandes, né, muito grossos ali, mas na verdade o que a gente precisa é de só certa parte daquele conteúdo. E um dos problemas que a gente tem, às vezes a gente fala o seguinte: nossa, tenho 10 capítulos para estudar, cada capítulo tem 20 páginas, então eu tenho 200 páginas para estudar. Mas na verdade, apesar de ter 200 páginas para estudar, o que mais importa ali são na verdade umas 30 páginas, por exemplo. Só que se o aluno, se você não tem essa postura ativa frente à leitura, você realmente vai achar que você tem que estudar essas 200 páginas. E pior, quando você pensa que tem que estudar 200 páginas, você pode chegar ao ponto de desistir de estudar para essa matéria ou não ficar desesperado. Isso tem consequências terríveis. Mas quando você sabe, olha, beleza, tem 200 páginas, mas eu só tenho que estudar 40 ou 50, a leitura já se torna mais prazerosa, não é tanto um desafio. Então, comece a preparar a sua leitura guiada, ainda com o seu papel, onde você anotou ali os principais conceitos do livro, os principais assuntos. Eu recomendo que você pegue e leia a introdução de cada capítulo. A maioria dos livros que eu conheço, didáticos da faculdade, assim, eles têm uma introdução, eles têm alguma coisa no início para te contextualizar sobre aquele capítulo. Então eu recomendo que, antes de mais nada, você leia, de verdade, o primeiro capítulo do livro, porque ele vai abordar ali várias coisas que vão ser faladas durante todo o livro, mas que você leia também a introdução de cada capítulo, para o que vai falar ali. Com isso você vai ter uma visão geral do que vai estar sendo abordado e já começa a ter uma noção dos principais pontos. Percebeu alguma coisa que é interessante? Anota, tá? Percebeu alguma coisa que é interessante? Anota. E depois, o que você vai fazer? A maioria das pessoas, né, aquelas que leem a introdução, elas vão pensar: não, agora eu li a introdução, vou ler o conteúdo. É aí que está o grande erro, né? E aí que está o grande segredo, a grande sacada da nossa leitura guiada, da nossa leitura inteligente. Você deve pular, e é uma dica minha, né? Mas você deve pular da introdução, pule para o final. A maioria dos livros também traz um resumo no final de cada capítulo. Então pule da introdução e direto para o resumo e tente fazer uma linkagem. Só de fazer esse link entre a introdução e o resumo, você já vai perceber que muita coisa na sua cabeça já vai ficar claro. E aqui que começa o processo de desconstrução da ideia nossa de leitura. A gente sempre tem a ideia de leitura sequencial, mas aqui é importante que você tenha essa ideia de que a leitura deve ser inteligente. Então, às vezes é mais inteligente eu ler o resumo primeiro para depois eu ler o capítulo. E lembre-se, sempre anotando os principais pontos, os principais, o que você acha que é importante. Quando você já leu o índice, você já leu a introdução, você já leu o resumo ali daquele capítulo, eu tenho certeza que você já começa a ter uma noção melhor, uma noção muito mais do que vai ser importante naquele capítulo, ou seja, naquelas 20, 30, 40 folhas que tem naquele capítulo, você já começa a ter uma ideia melhor de quais são os pontos mais importantes. Depois, né, que você já leu a introdução, já leu o resumo que tem lá no final, eu indico que você leia as perguntas finais. A maioria dos livros também tem perguntas lá no final, é uma coisa bem de livro didático. Então, antes de você ler propriamente o capítulo, leia as perguntas. Então, você já leu a introdução, já leu o resumo, já anotou algumas coisas aqui que são as principais. A hora que você lê as perguntas, aí você vai ter certeza daquilo que é importante. E leia as perguntas também com uma certa inteligência. Então, você vai perceber que de repente tem 10 perguntas, e o capítulo tem muitas páginas, mas dessas 10 perguntas, 5 falam sobre a mesma coisa. Então, você já fala o seguinte: isso aqui que o autor está perguntando por 5 vezes é o mais importante do capítulo, né? E você vai conseguir se focar melhor naquilo que é importante. Então, depois que você fizer isso, comece a ler as perguntas e a estudar um pouco as perguntas. Você vai anotando ali o que você acha que é mais importante. Então, vamos relembrar, nós estamos construindo um mapa aqui para a nossa leitura, para que a nossa leitura seja guiada. Então, você já tem, nessa hora, na sua mente, você pode imaginar, você já tem uma folha cheia de assuntos, de temas e de onde você deve focar na sua leitura. E depois que você já tem essa noção geral, então você já sabe mais ou menos o que o capítulo vai falar, já tem a noção até do que o professor deve pedir na prova, porque basicamente vai seguir a linha do autor também. Você vai se fazer algumas perguntas.
Por quê? Porque cada pessoa é diferente. Então, de repente, você já conhece algumas coisas que estão falando naquele capítulo ali, inclusive algumas coisas importantes que estão falando ali nas perguntas. Mas, de repente, alguma outra coisa ali você ainda não sabe, é um termo novo. Então, você vai se perguntar, olha, qual parte desse livro ou qual parte desse capítulo eu já sei ou eu já domino? E também, qual parte, então, que eu já terei mais dificuldade, né? Qual parte que vai ser mais difícil para mim? Onde eu devo concentrar a minha força? E também, olha, o que meu professor mais falou na aula? O que meus colegas, os veteranos, falaram que é mais importante? E tudo isso você segue anotando aí na sua folha. Cara, e por que você está falando isso, né, Sérgio? Por que você está falando é importante a gente ter uma leitura mais inteligente? Tem um conceito que eu acho que a maioria de vocês já conhece, é o chamado princípio de Pareto. O princípio de Pareto, ele fala que 80% dos resultados vem de 20% das causas, e ele vai ampliar isso para tudo. Então ele fala que, por exemplo, 20% das vendas ou do lucro de uma empresa vem de... Não, 80%, né, a maior parte, 80% dos lucros de uma empresa vem de 20% dos produtos. Ou em uma equipe, 80% dos resultados ali vem do esforço do trabalho de apenas 20% das pessoas. E ele vai trabalhando sobre vários aspectos, essa questão da relação de 20-80. Nem sempre é fixo, mas o mais importante é você entender que as coisas não são tão equilibradas, os resultados não são lineares, ou seja, se você gastou 50% do seu tempo estudando, né, 50% da matéria, não significa propriamente que 50% do conteúdo é o mais importante. Começou a pegar a ideia? Então, o objetivo da leitura guiada e da leitura inteligente é que você descubra qual que é o conteúdo mais importante. E aqui eu fiz um paralelo, né? Eu coloquei, obviamente não é exato, mas eu coloquei como se apenas 20% do conteúdo fosse responsável por 80% da sua nota, ou seja, 80% do que mais importa. Eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai conseguir encontrar na sua faculdade, em alguma matéria que você fez, alguma relação assim, olha, a matéria foi extremamente grande, extensa e teve muito livro, muita coisa para ler, muita apostila, etc. Mas de tudo que você viu, apenas 20% realmente fazia a diferença ali na prova, na hora que você tinha que estudar. Então, o objetivo da leitura inteligente, o objetivo da leitura guiada é encontrar esses 20% que são mais importantes. E nesses 20% você deve concentrar 80% do seu tempo, porque 80% do seu resultado, 80% do que você vai aprender está nesses 20%. Igual eu falei, os autores dos livros, eles tentam não deixar buracos, então o livro às vezes fica muito extenso, muito grosso e ele fica repetitivo em algumas partes, mas se você é um universitário ativo, você é um universitário inteligente, você vai conseguir encontrar os 20% que importam para você aprender ali naquele livro, né? Então, a partir desse mapa que você construiu, e eu falo mapa, mas na verdade é uma folha que você fez, uma folha de pré-estudo, uma folha de pré-leitura, né? Um pré-guia para você poder ler o livro de maneira mais inteligente, mais otimizada. A partir daquilo você vai ler ali, você vai começar a estudar o conteúdo e vai se preparar para a prova. Eu acho que é bem legal essa visão. Talvez você já tenha essa visão, talvez eu não tenha falado nada de novo para você, mas se você por acaso não estuda assim ainda, eu te peço que você possa no mínimo testar esse tipo de leitura, né, com um pouco mais de estratégia, e depois compara os resultados que você vai ter com os resultados que você tinha antes. E eu espero que os resultados sejam muito mais positivos. Beleza? Então foi esse o nosso vídeo, espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, você pode claro, também me mandar um e-mail para sergio@capenga.com.br. Eu terei prazer em conversar um pouco mais com você sobre essa questão da leitura inteligente, sobre outras coisas também. Então, aquele abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.